Bom, o primeiro comando que nós aprendemos foi o se, então, se não. Lembra? Tinha uma condição, se fosse verdade, fazer uma coisa, se fosse falso, fazer outra. Lembra? O segundo foi o se, então. Tinha uma condição, se fosse verdade, fazer uma coisa, se fosse falso, fazia nada. Aí você se pergunta, pessoal, e em situações onde eu tenho mais do que duas saídas? Não é verdade? Aí na lista de exercícios tem bastante situação desse tipo. Ah, se for verdade faz isso, se for falso faz aquilo, mas eu tenho várias opções. Como que eu resolvo esse problema? Você resolve esse problema com o comando C encadeado, tá? O que é o comando C encadeado? É um comando C dentro do outro, ou seja, o mais interno tem a dependência do mais externo, ok? Então vejam aqui, ó, isso aqui é só um esboço, tá, pessoal? Condição 1, se a condição for verdadeira, ele executa o bloco 1 e pula o restante. Se a condição for falsa, o que ela faz? Analisa a condição 2. Se a 2 for verdadeira, faz o bloco 2 e pula o restante. Essas reticências aqui é para te mostrar que você pode verificar várias situações, condições, ok? Aqui coloquei condição N como a última, e esse bloco falso aqui quer dizer o quê? Se não passou por nenhum dos que eu previ, ele vai executar o quê? Este bloco. Não é regra 3 exatamente, pode ser quanto você quiser acima de 2, ok? Então pode ser 3, 4, 5, 6. Essas reticências te dão essa possibilidade. Poderia ter 10. Se não passou por nenhum dos 10, ele cai no bloco falso. Entendeu? Sim? Ótimo. E aqui está a escrita no pseudocódigo em linguagem C. Não vou perder muito tempo com isso aqui agora não. Vamos pensar no problema. Depois a gente volta aqui. Verificar se um número é negativo, positivo ou nulo. Quantas saídas eu tenho aí, pessoal? Quantas possibilidades? Eu já não consigo usar o sem, então, se não. Porque o então, se não faz verdade ou falso, lembra? Então esta é uma típica situação onde eu tenho que usar o comando C encadeado. Tranquilo? Sim? Vamos lá. Primeira coisa. Pergunto. Quantos números a pessoa tem que digitar? Então a pessoa digitou um número. O número em questão está guardado na variável N. Pessoal, agora vamos só pensar uma coisa. Eu vou perguntar o que primeiro? Se é positivo, negativo ou nulo. Tanto faz. Um pode pensar de um jeito, outro pode pensar de outro, né? É aquela coisa que eu costumo dizer quando eu explico isso. Imagina, lá na Praça da Sé, aqueles caras que ficam mexendo com as latinhas e bolinhas, escondendo a bolinha em algum lugar. Sei lá, suponha que esteja aqui, só que você não está enxergando. Qual que você vai escolher primeiro? Você é obrigado a escolher a primeira latinha? Escolhe a que você quiser. Ok? Então isso aí é relativo. Porém, vejam, com quantas, no caso aqui da latinha, com quantas possibilidades eu consigo saber onde está a bolinha? 2 ou 3? Com quantas escolhas? 1? 2 ou 3? Pensa assim, ó. Imagine que a bolinha esteja aqui. Primeira escolha, foi essa aqui. Está aqui? Eu já sei onde está. Eu tenho que escolher uma segunda. Escolher aqui. Está aqui? Mas eu sei onde está? Então, com 2 escolhas, eu conseguiria descobrir em 3 possibilidades onde está a bolinha. Eu não teria que perguntar, tipo assim, foram essas 2, só tenho uma chance, eu não posso errar. Está aqui? Fica meio estranho. Concordo? Então, seria algo redundante. Vamos lá. Eu vou seguir essa ordem aqui, ó. Verificar se o número é negativo. Como que eu sei se o número é negativo, pessoal? Maior?
Se o n for menor do que zero, vamos pensar no lado verdadeiro. É menor do que zero. O que eu escrevo? Negativo. Concorda? Pensa no lado falso. O número é menor que zero? Não. O que ele é? É positivo ou nulo. Eu não sei ainda qual que é. Todos concordam? Então tem que fazer um outro questionamento. Eu vou seguir a ordem ali. Positivo. Então eu vou ter que usar um outro comando C. Aí eu pergunto, o que é positivo mesmo? Como seria a condição? Maior do que? Zero. Ele é maior do que zero? Pensemos no lado verdadeiro. Se for verdade, o que eu exibo? Positivo. E se for falso? Eu preciso perguntar se é igual a zero? Bom, se não é positivo, não é negativo, só pode ser nulo. Então eu exibo o que aqui? E daqui vai para o fim. Vamos testar? Número. A pessoa digitou 8. O n vale quanto? 8. Ele vem para cá. 8 é menor do que 0? Não. Falso. 8 é maior que 0? O que ele exibiu? Depois? Ok? Segundo exemplo. A pessoa digita menos 8. O n vale quanto agora? Menos 8 é menor que 0? Sim. Mas viu o quê? Negativo. Pulou o restante. Terceira situação. A pessoa digitou 0. 0 é menor que 0? Falso. 0 é maior que 0? Falso. Vai exibir o que na tela? Ok? Então, sempre vai passar por um dos 3 caminhos. Somente um. Tranquilo? Legal. Agora aqui vem a parte um pouquinho mais chata. Programa encadeado. Vamos fazer agora o pseudocódigo. Quantas variáveis eu estou usando, pessoal? Que tipo? Pode ser inteiro. Certo? Início. Agora preste atenção. Primeiro comando, qual que é? Leia N. Olha a estrutura aqui, pessoal. Condição 1, condição 2, N e tal. Se a condição 1, então faça o bloco 1, se não é a condição 2, faça o 2, se não faz os demais. Isso que confunde. Mas vamos aplicar um exemplo para ficar mais fácil. Qual é a condição 1, pessoal? Eu ficaria como aqui? C, N por o quê? Aí eu escrevo o quê? Então, qual é a mensagem? Escreva negativo. Confere? Se não. O que quer dizer o se não mesmo? O se não está negando isso aqui, ou seja, não é menor que 0. Qual foi a próxima que eu pensei aqui? Aí eu tenho que escrever o que aqui? Um outro comando C. Se o n for maior do que 0, então é o que mesmo? Escreva o que? Escreva positivo. Se não, faço o quê? Ó, se não, eu não preciso perguntar se C, N é igual a 0. Já é nulo, concorda?
Escreva o quê? Bom, aí que vem a parte legal. A quantidade de C que eu abro é de fim C que eu fecho. Abri 4 estruturas, fecho 4 fim Cs. 3, fecho 3. Quantos Cs eu abri? 1, 2. Foi? Então veja. Fim C. E depois? Fim C. Vocês estão percebendo que estou escrevendo mais para lá, para cá, tá pro lado? Isso aí chama-se edentação. Então o que vocês vão fazer depois? Sábado à noite, vocês vão pesquisar sobre isso, ok? Por mais para lá e para cá. Isso é uma técnica que você usa para corrigir mais facilmente os erros de compilação, tá? Se você escreve tudo alinhado à esquerda, aí você não consegue visualizar o que se abriu, fechou. Assim que você consegue, ó. Veja. Ó. Esse comando C está fechando aqui. Todos concordam? Esse primeiro comando C está fechando onde? Aqui. Pode ver que está na mesma coluna. Agora um detalhe de lógica, pessoal. Ó, já falei isso, mas vou repetir. Estou no corredor. Abri a porta 1. Passei por ela, está aberta. Abri a porta 2. Passei por ela e está aberta. Se eu for voltar fechando, qual que eu vou fechar primeiro? Porta 2. Depois eu fecho. Ó. Porta 1, porta 2. Quem que eu fechei primeiro? Depois? Não tem como ser o contrário disso. Aí você está transcendendo a lógica. Ok? Depois disso, vem o fim. Está claro aí, pessoal? Sim ou não? Sim. Ótimo. Neste caso, esse exercício eu estou de 3 caminhos. Abri 2 comandos C. Fechei 2. Tem um aí que é do imposto de renda que tem uns 5 caminhos, se não me engano. Você vai ter que abrir 4 comandos C e fechar 4. E aí vai. Tudo bem? Agora vamos ver em linguagem C, que é um pouquinho mais chato do que o pseudocódigo. Ó. Vamos lá. Atenção. Pessoal, primeiro umas perguntas. Para que serve um bloco em linguagem C mesmo? Isso mesmo. Para isolar comandos. Ok? Como que eu abro um bloco? Abre chaves. Como que eu fecho um bloco? Então, todo bloco deve ser aberto e fechado. Tenho isso em mente para fazer o que eu vou fazer agora. Vamos lá. Int main. Considero que as bibliotecas já estão devidamente declaradas. Include stdio.h, include stdlib, ok? Olha aqui. O que é isso aqui? Como ficaria aqui? Int end. Próximo comando. Leia, qual que é mesmo? Scan F. Porcento o quê? Por quê? E comercial? Até aí tranquilo. Ok? Eu vou até fazer o if colorido aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Tranquilo? Vamos lá. Qual o comando que é esse aqui? C. Na linguagem C seria o comando? Qual é a condição dele? Se o n for menor que zero, antes de qualquer coisa tem que fazer o que mesmo? Abrir o bloco. Abrir chaves. Mas vamos lá. Eu tenho que fazer o que agora?
Printf. Escrever a mensagem negativo. Confere, pessoal? Bom, eu não tenho mais nada para fazer nesse bloco. O que eu faço? Como que eu fecho? Legal. Agora vem o que? Else. Se não é o que mesmo? Else. O que eu faço? Abro o bloco. Qual o próximo comando que vem? Vem outra coisa aqui. If o quê? Se o n for maior do que zero. Ok? O que eu faço? Abro o bloco. E o que eu escrevo? A mensagem positivo. Certo? Senão, é o que mesmo? Else. O que eu faço? Abro o bloco. Escrevo o quê? Printf nulo. O que eu faço agora? Esse que eu fechei é o primeiro, é o segundo que eu abri. Quem que eu devo fechar agora? O primeiro que eu abri. E agora eu fecho a estrutura do programa. Ok? Agora fazendo uma associação. Preste atenção aqui. Se esse comando C for verdadeiro, o que ele faz, pessoal? Escreve o quê? Ó, C, ele faz o quê? Escreve isso aqui. Tranquilo? Pessoal, se o primeiro comando C for falso, o que eu faço? Eu vou tomar outra decisão. Todos concordam comigo? Como ficaria? Na linguagem C. Se o primeiro for falso, eu tomo outra decisão. Sim? Se o segundo comando C for verdadeiro, o que acontece? Eu faço o lado verdadeiro, que é o quê? Case B positivo. Sim? Se o segundo comando C for verdadeiro, for falso, desculpa, ele faz o quê? Isso aqui. Então agora eu vou fazer algumas perguntas, vocês me respondam. Se o primeiro comando if ou C for falso e o segundo for verdadeiro, vocês viram o que é na tela? Primeiro falso. Vamos escrever bonitinho aqui. Aqui é o lado verdadeiro, aqui é o lado falso. Aqui é o lado verdadeiro, aqui é o lado falso. Então eu perguntei o quê? Se o primeiro for falso e o segundo for verdadeiro, vai acontecer o quê? Ó, falso, ele vem para cá. Sim? Se o primeiro for falso e o segundo for falso, exibe o que é na tela? Nulo. Se o primeiro for verdadeiro? Negativo. Ó, se o primeiro for verdadeiro, executa isso e pula o restante. Confere? E se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso? Pessoal, se o primeiro for verdadeiro, o segundo nem existe. É tipo assim como se tivesse um irmão e a sua mãe não tivesse tido seu irmão. Não existe. Entenderam? Isso aqui não existe se o primeiro for verdadeiro. Entenderam ou não? Muito bem. Tá, pessoal? Então vocês só vão apanhar bastante. Não abre e fecha blocos aqui.
mas depois tirem foto da lousa, olhem o caderno, olhem a apostila, vocês vão se acostumar, ok? Pessoal, só um detalhe. Olha que interessante. Uma coisa que vocês vão estudar na apostila também. A partir daqui, ó, se eu apagar todos os abres e fecha parênteses, vai funcionar também. Desculpa, chaves. Abre e fecha chaves, vai funcionar. Porque na apostila está dizendo, eu só sou obrigado a usar bloco se houver mais do que um comando dentro da estrutura. Por exemplo, ó, aqui a estrutura verdadeira do primeiro, concordo? Quantos comandos tem aqui? Então eu não sou obrigado a usar bloco. Eu sou obrigado se tivesse 2, ao menos. Pessoal, olha aqui, o lado falso, vocês estão vendo quantos comandos aqui? 2. Isso que é triste. Ó, lado verdadeiro tem 1, lado falso tem 1 também, porque o if é uma estrutura só, todos concordam? É um comando só. Então eu não precisaria usar esse parênteses aqui, essas chaves aqui também. Está claro? Aqui tem quantos comandos? 1, aqui tem 1. Então lá na apostila está escrito assim: você é obrigado a usar bloco se houver mais do que um comando dentro do bloco. Se não houver, é uma opção sua usar ou não. Está claro? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Então, o que eu quero que vocês estudem fora daqui: edentação e utilização de blocos. Está tudo escritinho na apostila aí. Tranquilo? Alguma dúvida? Não?